Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE. Processo de ingresso 2020, terceira fase. O SSA 3. Porém, antes de ler o enunciado da questão, eu queria te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, compartilhe o nosso canal com os amigos. Se gostar da aula, deixe o seu like, ative as notificações, porque quando eu postar uma aula bacana, você é notificado, pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo do tema. Combinado? Muito bem, vamos lá, vamos ler o enunciado da questão. Uma partícula de carga 4 milicoulomb, mais 4 milésima parte, 10 a menos 3 coulomb, e massa 20 gramas, se move horizontalmente em um meio resistivo sob a influência de um campo elétrico, conforme ilustra a figura a seguir. A partícula parte do repouso em x igual a zero, e o módulo do campo elétrico, que aponta no sentido do movimento, depende da posição x da carga, conforme o gráfico a seguir. Então veja aqui em cima, o campo elétrico é variável, tá? Dependendo da posição, o campo elétrico tem um módulo diferente, certo? Olha o gráfico aí. Se a velocidade da partícula em x igual a 12 metros é igual a 10 metros por segundo, então o trabalho resistivo do meio é de quanto? Então tá. Como é que é a jogada aí? Vamos pensar. Primeiro, ele te deu a carga, ela é positiva, certo? Mais 4 milicoulomбs. Quando a carga é positiva, o que acontece com a força elétrica, pessoal? A força elétrica fica no mesmo sentido do campo elétrico, né? Isso aí é a força elétrica, tá? Não se esqueça que o meio resiste ao movimento. Existe uma outra força resistindo ao movimento, certo? Força elétrica está aí no mesmo sentido do campo porque a carga é positiva. Muito bem. Agora, essa força é variável, porque o campo é variável. Eu quero saber qual é o trabalho resistivo do meio. O que eu sei? Eu sei que quando x é igual a zero, a velocidade da partícula é nula, e quando x vale 12 metros, a velocidade da partícula vale 10 metros por segundo. Isso foi informado, está aqui, né? Ó, quando é 12, a velocidade é 10 e a partícula partindo do repouso na posição x igual a zero, certo? Muito bem, e agora, pessoal, como é que eu consigo resolver essa questão? Veja, ele te deu a velocidade inicial, te deu a velocidade final, a massa da partícula e que é um dos trabalhos, porque são dois trabalhos, o trabalho resistivo e o trabalho da força elétrica. Você pensa em que ideia principal para atingir essa resposta? Olha, você tem mecanismos de calcular a energia cinética inicial, que é zero, porque parte do repouso, tem a velocidade final e a massa, tem a energia cinética final, e que é um dos trabalhos. Você pensa em quem? No teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante ou trabalho resultante é a variação da energia cinética. Exatamente, o trabalho resultante é a variação da energia cinética. O trabalho resultante é o trabalho da força elétrica mais o trabalho resistivo, vou chamar assim, Rzinho, tá? É a variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial, que é nula porque a partícula, quando x é zero, está em repouso, certo? Agora, o trabalho da força elétrica mais o trabalho resistivo, energia cinética final, mv2, velocidade final ao quadrado sobre 2. A massa eu tenho, claro, ela está aqui, ó, em grama. Eu vou passar para quilograma para o sistema internacional, tudo certo? Tenho a velocidade final, que é 10 metros por segundo. Então, o segundo membro já está garantido. Quero o trabalho resistivo, então é incógnita, mas para isso eu preciso do trabalho da força elétrica. Como a força é variável, nós não podemos calcular o trabalho multiplicando simplesmente F vezes D. Lembra disso? Que o trabalho só é F vezes D quando a força é constante. Então, o que é que você tem que fazer quando a força é variável? Usar o gráfico força versus deslocamento. Mas o gráfico que ele me deu foi um gráfico força versus, desculpe, campo versus deslocamento. Não tem problema, você constrói esse outro gráfico. O gráfico que você precisa vai ser força em newtons, deslocamento em metro. O que é que você já sabe? Que quando
A força é zero. Quando a posição é zero, o campo elétrico é zero. Quando a posição vale 6 metros, o campo elétrico é 50 newtons por coulomb. Quando a posição vale 12 metros, o campo elétrico é zero de novo. Veja que eu tenho aqui uma função do primeiro grau para o campo crescente e depois do primeiro grau de novo decrescente. O esboço ele permanece o mesmo, por quê? Porque a força elétrica, atenção agora, a força elétrica em módulo é o módulo da carga vezes o campo. Como a carga não muda, eu tenho uma constante vezes E. Isso quer dizer que se essa função, força, é a função que o campo elétrico vezes uma constante em módulo, o esboço vai ser o mesmo, o que muda é só o valor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um gráfico com o mesmo esboço, ó. Mas o que, que vai mudar? Quando F é zero, desculpe, quando X é zero, o campo elétrico é zero, a força é zero. Mas quando X vale 6 metros, a força elétrica vai ser a carga de 4 milicoulomбs vezes o campo de 50 newtons por coulomb. Concorda? Tá lá. Então, essa força é de 200 vezes 10 a menos 3, 0,2 newton. 0,2 newton. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. 0,2. Aí está o gráfico força versus deslocamento. E agora, pessoal, e aí é o recurso. Quando a força é variável, o trabalho é numericamente a área, né? Assim, ele vai ser positivo porque a força é a favor do deslocamento. Então, o trabalho, mas é só da força elétrica, tá? Isso aqui é a força elétrica, certo? O trabalho da força elétrica vai ser numericamente a área. Que área? A área é compreendida entre o gráfico e o eixo dos deslocamentos, que é um triângulo. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a base 12, né, de 0 a 12, altura 0,2 sobre 2, base vezes altura sobre 2. 0,2 por 2, 0,1 vezes 12, trabalho da força elétrica vai ficar 1,2 Joule. É o trabalho da força elétrica, não é resposta ainda não, tá? E agora? Agora eu venho para cá. O trabalho da força elétrica, 1,2, mais o trabalho resistivo que eu quero. A massa, aí é aquela história de tomar cuidado. A massa foi dada em grama, 20 gramas, 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Vai lá. Não vai errar por causa disso, né? 20 vezes 10 a menos 3. A velocidade final, 10 ao quadrado sobre 2. 1,2 mais o trabalho resistivo. Vai, aqui dá 10. E vezes 10 a segunda é 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, vai te dar 1. Certo? Tranquilo? Então, quando vai para o outro lado, o trabalho resistivo, 1 menos 1,2 menos 0,2 Joule. Aí sim a resposta, dá um destaque aqui, menos 0,2 Joule. E sendo assim, vamos procurar o gabarito? Menos 0,2, vai lá. Menos 0,2, está aqui, gabarito, então, resposta correta, letra E. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, o desejo de um excelente estudo e até a nossa próxima aula.